Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus para sua vida, para a vida da sua família, que o Santo Deus ilumine a sua vida, que o Santo Deus abençoe seus sonhos, seu caminho, seus projetos de vida, que o Santo Deus te conduza por um terreno plano e que ajude você em todos os momentos da sua vida. Hoje no Guia Tempo com Deus, nós vamos aprender um pouco sobre a vida do Davi. Esse grande personagem da Bíblia, o rei Davi, poeta Davi, o guerreiro Davi, né? Nós vamos aprender um pouco. Lembrando vocês, né, que nós estamos expondo personagens bíblicos. Nós estamos aprendendo com a vida dessas pessoas, com a vida desses homens, com a vida dessas mulheres. Nós vamos aprender os princípios bíblicos da palavra de Deus. Essa série se chama Gente como a Gente. Nós vamos aprender como Deus usou essas pessoas, como Deus operou, né, maravilha na vida dessas pessoas e como essas pessoas são próximas a nós, tá? Seu dia a dia, suas lutas, suas fraquezas, as suas vitórias, suas conquistas, tá bom? Olha aqui um pouco sobre a vida de Davi. Quando pensamos em Davi, né, nós pensamos em várias situações, em várias características, né? Pastor de ovelha, ele ficava com as ovelhas no campo, né? Herói de guerra, né? A gente vai ver Davi vencendo as batalhas, vencendo os exércitos, né? Um herói de guerra. Nós vamos ver também ele como um poeta, né? Nós vamos ver ele como um rei, né? E a gente vê também ele como um antepassado do rei Jesus, né? São várias características dele. Em resumo, ele é um dos maiores personagens do Antigo Testamento, né? Só que ele tem característica boa, mas também existem algumas características que marcaram a sua vida, sua pessoa, que não são tão boas assim, tá, meus irmãos? Tá? Por exemplo, ele foi mentiroso, adúltero, ele foi assassino também, né? Ele fez cometeu esses pecados, tá? A primeira lista é muito boa, a segunda lista não é tão boa assim, tá? São características de pessoas. Ele era uma pessoa normal, seus feitos foram grandes, mas também ele fez algumas besteiras, né? A Bíblia não oculta, né? Não esconde os pecados que o rei Davi cometeu, tá? Davi, mais de qualquer outra pessoa, ele tinha uma fé, um temor muito grande a Deus, né? Ele, em certo momento, ele foi chamado o varão, ou o homem segundo o coração de Deus. Está lá em Atos 13, 22. Nós vamos ver isso, que quando o rei Davi, né, Davi cometia algum pecado, ele cometia algo que desagradava a Deus, ele se voltava para Deus, ele pedia perdão, ele chegava ao Deus de misericórdia e clamava ao Senhor, chorava muito. A gente vai ver isso, a característica do rei Davi, quando ele vai compor alguns salmos, que nós vamos ver que ele vai derramar a alma dele diante do Senhor. Ele se arrepende. E a gente vai ver algo também na característica do rei Davi como pessoa, ele se arrepende e realmente abandona, ele deixa isso, provando um verdadeiro arrependimento, tá? Mostrando o verdadeiro arrependimento de uma pessoa realmente arrependida do seu pecado, e ele continua a sua caminhada com Deus, tá? As qualidades e realizações do rei Davi: o maior rei de Israel, ancestral do Senhor Jesus, né? Ele, digamos assim, ele é antepassado ao rei Jesus. O Senhor Jesus, ele vem da mesma linhagem do rei Davi, tá? É um homem que o próprio Deus descreveu como uma pessoa, um homem segundo o seu coração. Fraquezas e enganos na vida de Davi: cometeu adultério com Betseba, arranjou um assassinato de Urias, o marido de Betseba, nós conhecemos isso. Ele, para ocultar, ele para tentar, digamos assim, de formas humanas, ocultar o seu pecado, ele providencia a morte do marido de Betseba. Ele desobedeceu diretamente a Deus, fazendo um censo, né? Ele levanta um censo para contar
as pessoas do povo de Israel, né, do povo judeu, talvez querendo ter uma autoconfiança, colocar ali, digamos assim, a sua confiança nessa quantidade de pessoas. Ele foi censurado por Deus, ele desobedeceu a Deus por causa disso. Ele não soube lidar de maneira, né, decisiva na vida dos seus filhos. Ele, em alguns momentos, ele foi um pai que não direcionou seus filhos biblicamente, com os princípios biblicamente. Nós vamos ver muitas brigas entre os irmãos, nós vamos ver também situações onde o filho do rei Davi, ele abusa da própria irmã, né? Ele comete uma violência sexual por causa da própria irmã. O outro irmão que sabe disso, descobre, e depois ele vai tramar, né, a morte, né, o assassinato do próprio irmão por ter feito um mal à irmã, né? Ele não soube lidar com isso. Lições da sua vida, são várias lições, mas eu listei algumas aqui, tá? A disposição de admitir honestamente os seus erros, né? Primeiro passo para lidar com eles, né? Ele admite, ele reconhece os seus erros e pede perdão, tá? Lições da sua vida. Ele pede perdão, né, diante de Deus pelos seus pecados, mas uma lição também é que o pecado que você comete, que nós cometemos, ele não remove as consequências, tá? Nós vamos ver isso na vida de Davi, tá? Algumas consequências, tá bom? Ele realmente deseja, né, muito, ele anseia. Tem salmos de Davi que ele diz que a alma dele anseia, busca por Deus, ela tem sede de Deus. Ou seja, uma das lições que nós aprendemos com Davi é sempre buscar ao Senhor, sempre buscar ao Senhor. Em meio à guerra, buscar ao Senhor. Em meio à paz, buscar ao Senhor. Em meio a situações conflitantes, buscar ao Senhor. Vida, morte, buscar ao Senhor. Isso é muito bom na vida de Davi, tá? Então, algumas estatísticas aqui vitais, o seu meio onde ele viveu, o seu reinado foi em Belém, Jerusalém, tá? As suas ocupações foi de pastor, músico, poeta, sacerdote. Ele foi rei, né? Rei de Israel, o maior rei de Israel, né? Nós temos também ali os contemporâneos. Quem foram os contemporâneos do rei Davi? Saul, Jonatas, Samuel e Natã, né? Um versículo que marca muito a vida de Davi, um versículo que é um grande destaque na vida de Davi, está lá em 2 Samuel 7, 28 e 29. Diz assim: agora, pois, Senhor, Jeová, Tu és o meu Deus, e as Tuas palavras são verdade, e tens falado a Teu servo este bem. Se, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Jeová, o dissestes, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Amém. Que nós possamos aprender com a vida de Davi, esse grande servo e homem de Deus. Deus te abençoe, uma ótima semana, fica na paz de Jesus. Tchau.